Olá! Hoje vamos encontrar a Justiça, o Arcano 8, a Carta da Justiça. Então a gente saiu daquela energia bélica, né? Daquela energia do guerreiro vitorioso, mas às vezes também, né, o criador das tretas, e vamos encontrar a justiça, que ela traz uma energia de guerra, mas a guerra é diferente da guerra dos campos de batalha, a guerra sanguinolenta. Essa guerra é a guerra da estratégia, do pensamento. Lembra do louco lá no comecinho do nosso curso, né? Então ele estava representando por aquele rapazinho, estava sendo representado pelo rapazinho que vestia as peles e que se jogava ali no penhasco, mas que ele foi amparado. E aí a cada arcano, o louco, que somos nós, ele vai encontrando uma energia para ir completando o processo dele. Então, aquela energia última da carta do carro, do só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder, ela é preciosíssima, valiosíssima, mas ela é tão intensa que em algum momento a gente não dá conta, né? Então a gente sai dessa parte mais instintiva, dessa parte viril, dessa potência tão grande, e a gente começa a entrar mais nos domínios da lógica, da razão, e aí a gente encontra o arcano de hoje, que é o arcano a justiça, né? Então, o que a gente pode ver aqui no tarô mitológico? No tarô mitológico, a carta da justiça é representada pela deusa Atena, que é a deusa da justiça, da sabedoria, uma das filhas preferidas de Zeus. Ela nasce, né, das meninges de Zeus. Zeus, com medo de ter um filho que viesse a tomar o reino dela, ele engole a mãe da Atena grávida, e de repente ele sente uma dor de cabeça muito forte e surge a Atena adulta, já com vestimentas de guerra e toda armada. Foi, né, aquela Atena não nasceu, ela estreou, né? Mas ao mesmo tempo, com toda essa aparição assim grandiosa, ela é uma deusa comedida, ela é uma deusa casta. Ela é alguém muito ali, né, mais identificada com o intelecto. Então, vamos ver aqui. Na figura, ela está sentada. Então, naquelas cartas sentadas, são cartas que falam, né, de um tempo maior, da pessoa se demorando mais em algum lugar, ou se quem tira está na expectativa do prazo, de alguma resposta, da resposta de um emprego, de uma viagem, de alguma notícia. A pessoa ela vai ter que esperar um pouco. Não é uma carta de atraso, é uma carta neutra, né? Mas ela tem que ter paciência. Aliás, a carta da justiça ela vem falar disso pra gente. Então a Atena ela está aqui. Ela olha para frente, numa mão ela segura uma balança, na outra ela segura uma espada, e ela tem um olhar ali que parece atravessar a gente. Se a gente para, né, para ficar fazendo contato com a carta, tem esse olhar que parece atravessar. Então ali é como se ela estivesse quase em transe, não esse transe da sacerdotisa, mas ela está ali parando para, né, mensurar as coisas, para dissecar as coisas na mente dela. Então nessa balancinha ela pode pesar os prós e os contra, né? Na outra mão, com a espada, então a espada ela tá ali, né? Ela segura a espada num sentido vertical, que é como se ela estivesse consultando os deuses. Como é que a gente pode pensar nisso, consultar os deuses? Consultar os deuses seria assim: eu vou ter um olhar imparcial sobre a situação e eu estou consultando uma instância maior, um eu maior, né? Eu estou saindo
dessa visão do conhecido ou da visão, né, quando eu tô ali carregada de emoção, às vezes eu fico meio transtornada, carta do carro. Mas aqui eu tô saindo de cena e tô olhando ali, né, de um modo imparcial. Esse instrumento, né, a espada, a gente vai encontrar no naipe de espadas. Daqui a pouco a gente vai começar a estudar os arcanos menores e o naipe de espadas, ele fala do mental. A Atena, ela vai aparecer ali também nos estudos do naipe de espadas, tá? Mas por hora, vamos estar aqui, continuar nos arcanos maiores. Ela está sentada num lugar que o chão, ele é todo preto e branco, quadriculado, assim, dá a impressão de um tabuleiro de xadrez. E xadrez é um jogo de quê? De estratégia, né? Então, o oponente mexe uma pecinha, a gente mexe outra, vai ali, ó, né? Tentando dar o checkmate, tá? E a Atena, ela vai fazer isso. Então, vamos ver a carta da justiça na mandala para a gente entender melhor o funcionamento dela, tá? A justiça, no centro da mandala, ela aponta esse lugar de equilíbrio, tá? A gente pode falar tranquilamente para a pessoa que está se consultando, ou se for uma mandala, né, nossa mesmo, a gente pode falar que, assim, aconteça o que acontecer, se você parar um tempinho, né, para respirar, você fica sozinha, respira. Se você puder se concentrar na situação, ali você vai perceber que você está tranquilo. Então, um exemplo, nesse jogo saiu a Lua na posição 1 e na 13ª posição, a posição central, tá a carta da justiça. Então a Lua, como as fases da Lua, né, são mutáveis. Quando a gente está ali num período representado pela carta da Lua, e a posição 1 é o que é o mais superficial, né? O que, como a gente está aparente. Então, eu estou aparente, eu estou me percebendo desse modo. Eu estou me percebendo muito emotiva, de repente sensível demais. Às vezes tem questões hormonais ali, às vezes pode ser um período, né, se for mulher, um período de menstruação, às vezes a pessoa ela está no processo da menopausa mesmo, então tem questões hormonais que estão ali alterando, causando alterações mesmo. Mas se a pessoa consegue ir por trás dos véus, lembra da sacerdotisa que a gente teve que ir, né? A gente aprendeu aí por trás dos véus. Se a gente consegue fazer isso, lá dentro, regendo, no centro, tem a carta da justiça. Então a gente pode dizer claramente para a pessoa que vai ser um período onde ela vai ter uma frieza. Frieza, quando a gente fala, fulano é frio e calculista, dá um ar que a pessoa é uma pessoa horrorosa, né? Quase um psicopata. Mas pegando esses dois aspectos no sentido positivo e num sentido, numa certa medida, numa medida boa ali, bem a carta da justiça, o que a gente vê? É importante ter essa frieza, é importante não se confundir com o outro, não estar tão embolado, é importante ter um olhar imparcial. O calculista, será que não é alguém que faz um planejamento, que consegue se organizar? Então, a carta da justiça, ela traz isso pra gente, né? Então, mesmo que uma carta aparente, ela seja uma carta que ela está revelando a confusão, existe a confusão. Mas se você conseguir parar, respirar, sair do pânico, você vai ver que você consegue acessar um aspecto que vai criar soluções e vai te dar um passo a passo para isso, tá? Aqui fora, então, a carta da justiça, ela passa alguém mais sério, uma pessoa mais fechada, não necessariamente uma pessoa mal-humorada ou uma pessoa grosseira, de modo algum, uma pessoa até polida, mais fechada, tímida, mais recolhida e muito assertiva.
É uma carta, quando a gente chegar na casa 10, falando das profissões, ela tem sim muito a ver com a área de direito, que é uma área, né, de humanas, mas a Carta da Justiça, com essa conotação racional que ela traz, é uma carta também muito boa para quem é da área de exatas, tá? Então, dá essa capacidade, dá uma capacidade do detalhismo, da pessoa que é mais minuciosa, que é detalhista. Essa carta, ela passa isso. Em algum momento, se essa pessoa, esse tipo de não está bem trabalhado, se tem alguma amargura, se tiveram sentimentos onde a pessoa de repente botou ali, eu não quero olhar para isso agora, relega o sentimento para um lugar ali, como se fosse um lugar menor do que a razão, né? Se a pessoa relega, às vezes a pessoa ela vai se tornando de fato alguém frio, porque a justiça ela tem a frieza necessária para a resolução de determinadas situações. Naquele caso de pânico, houve uma tragédia, aquela pessoa que vai conseguir se manter calma para organizar, né? Então precisa desse tipo de pessoa. Mas a pessoa, ela não pode perder a capacidade de se comover. Uma vez que aquilo está organizado, que está funcionando, ela vai fazer contato, ela vai chorar, ela, né, vai ficar arrasada, ela vai ficar muito feliz. Então, desse modo, tá perfeito. Agora, aquela pessoa que desvaloriza os sentimentos, que não faz contato, isso já mostra um medo, talvez, de sofrer alguma coisa, uma racionalidade forçada, né? Uma valorização da racionalidade. E aí mostra alguém que também isso a gente vai ver muito na Rainha de Espadas. Vou falar um pouquinho dela agora, mas a gente vai se aprofundar quando a gente for estudar espadas. Assim, na Rainha de Espadas, a gente vê alguém que, assim, tem ideais nobres, elevados, mas que esses ideais, eles vêm para encobrir a dificuldade que a pessoa tem de se relacionar, o pavor que ela tem de se apaixonar. Então ela relega os sentimentos e normalmente a pessoa ela fica mal-humorada, seja mulher, seja homem, né? É alguém que perdeu todas as esperanças de relações afetivas, não só de casal, mas de afetividade na vida mesmo, né? Com amigos. Ela perdeu aquela capacidade, que a gente encontrou muito lá nos Enamorados, né? Ser flechado pelo Eros, assim. Então é inadmissível ser flechado pelo Eros e eu vou seguindo. Então aquela pessoa que ela quer a segurança, então ela fica naquele emprego seguro, ela não se permite gastar muito, comprar, não, essa roupa, não, deixa, eu não preciso disso, mas não é que não precisa, porque eu estou juntando para comprar minha casa. Ela tem sempre alguma tarefa, quando olha, ela está lá, né, com 80, 90 anos, aí tem que gastar com remédio, né? Tem que gastar com plano de saúde ali. Então foi uma vida que não foi aproveitada, né? Em nome da segurança, a pessoa ela planejou tanto, foi tudo tão esquematizado, sem se permitir sair do script, e isso não é vida, né? Então tem uma asepsia tão grande que nessa limpeza toda o que faltou foi vida, né? Então esse seria um aspecto negativo da Carta da Justiça. Mas no positivo, ela traz um equilíbrio, ela traz a frieza de perceber, necessária, de perceber quando é o momento de sair, de conseguir discriminar, olha, para esse amigo eu posso contar isso, para esse eu posso contar aquilo, porque, né, e montar as estratégias também para chegar onde ela quer. Então, se na Carta do Carro a gente viu o combatente do campo de batalha, aqui a gente vê a Carta da Justiça é aquela pessoa que é um primor no quartel-general, um primor de estratégia. Então, a Carta da Justiça na posição 2, do financeiro. A gente tem que olhar para aquele triângulo, né? A gente vai ver na posição 2, mas sempre vai fazer o link com a posição 10, que é o setor do trabalho,
e a 6, que é o setor dos estudos, né? E da saúde também. Mas aqui o link vai ser trabalho, estudo e o financeiro. Então, assim, a carta da justiça, ela não fala de falta de dinheiro e ela não fala de ganhos inesperados. A justiça é uma carta bem neutra, né? Como a gente está percebendo aqui, como eu já falei também. Ela fala de planejamento. Como é que você está lidando com o seu dinheiro? O que você pode guardar? O que você pode gastar? Se você está com planejamento para daqui a 2 anos fazer alguma coisa, vamos começar a ver, fazer uma planilha. Tá? É uma carta bem detalhista, bem organizada mesmo. Então, ela fala dessa questão. Se a pessoa está ali com dinheiro mais frenético e ela aparece num jogo, numa mandala daqui para frente, ou num outro jogo, do que ajuda, do que atrapalha, o que realmente é, se ela sai nessa posição do que ajuda ou o que realmente é, o jogo ele vai estar pedindo para que a pessoa se organize, para que ela planeje, né, para que ela faça um planejamento ali, no caso, se a pergunta for de dinheiro, do financeiro, tá? A justiça, na posição 3, então ela representa o signo de Libra, né, a balança ali, mas é uma carta que representa também o signo de Virgem. Ela é super virginiana, para quem entende de astrologia, né? Aliás, o libriano ele tá ali mais nos enamorados, que tem aquele impasse das decisões, mas é representado aqui, tá? Pelo signo de Libra ou pelo signo de Virgem. Então a gente tem que tentar identificar uma dessas duas pessoas na família para perceber que nos próximos 6 meses a gente vai estar fazendo alguma coisa aí com essa energia ou com essa pessoa, positivo ou negativo, mas já identifica aqui e vamos desmembrar, tá? Mas sempre buscando esses 2 signos. Caso não haja ninguém, a gente vai buscar com alguém com essas características. A justiça em casa, né? Na posição 4, a posição da casa. Aqui, olha, apesar de não ser uma carta que fala de maternidade, mas a pessoa ela pode ter vindo de um lar onde tivesse uma mãe, né? Onde pode ser que tenha uma mãe que assim cobre muitas coisas, né? Cobre, que arrume a cama, que tire notas boas, aquela mãe bem rigorosa mesmo, né? Mais controladora. E de repente essa energia atravessa a pessoa depois na fase adulta, ela tem um outro tipo de relação com a mãe já não tem mais nada a ver com isso, mas ela internalizou esse aspecto da mãe e ela se tornou assim rigorosa, e às vezes é rigorosa com o parceiro, com a parceira, tá? Então, né, poder olhar para isso e ver o que é meu e o que é algo adquirido. Será que eu ainda preciso disso ou eu posso relaxar um pouco, tá? Eu posso deixar uma loucinha na pia e lavar amanhã. A justiça não permite isso de jeito nenhum. Então ela em casa, além disso, né, ela fala daquela casa que de repente é uma casa linda, é uma casa que você chamou o arquiteto e ele foi, né, e é assim minuciosamente tudo foi pensado, mas é uma casa que assim o arquiteto ele entendeu, ele captou a sua mensagem, mas não teve uma mensagem ali com alma. Então é aquela casa que ela é perfeita, é uma casa de revista, mas não tem alma, tá? Então, sempre essa questão, né, da asepsia da Carta da Justiça. Isso para trabalho, para estudo, isso é muito bom, mas para um lar, isso deixa um pouco a desejar, tá? Então é aquilo, né? Joga umas almofadas, põe um colorido, tá muito preto no branco, tá muito, né? Coloca uma planta, dê mais vida assim na casa, tá? Uma casa meio sem vida, apesar de ser uma casa funcional, uma casa que tem tudo, mas precisa né, botar mais a personalidade ali da pessoa naquela casa, tá? A justiça no amor. Vamos lá,
no curso introdutório, lá na introdução, talvez eu tenha passado rapidamente, assim, numa pincelada, que existem 2 cartas que são celibatárias. Celibatária não significa que não vai ter ninguém naquele período, pode ser até que seja isso mesmo, tá? Não vai pintar ninguém. Mas o celibatário, ele tá falando da dificuldade de entrega, ou dificuldade, ou naquele momento a pessoa tá fechada para balanço. Então não é uma dificuldade, é uma escolha e às vezes uma necessidade ela estar sozinha ou ela não tá completamente dentro de uma relação, tá? Então a justiça aqui na posição 5 fala que o consulente ele vai estar pesando os prós e os contras da relação, ele vai estar avaliando, ele está vivendo a relação, mas ele está também avaliando, mensurando se vale a pena ou se está complicado, está criando uma estratégia para tentar acertar os ponteiros para uma conciliação, tá? Mas normalmente aqui vai falar ou que a pessoa está sozinha, ou que a pessoa ela não está completamente entregue. Então vamos lá. A Atena, ela é uma deusa, vou pegar o exemplo da deusa porque é interessante para a gente ver, mas a carta ela independe da deusa, né? Isso no tarô mitológico, a gente pode pegar esse exemplo usando qualquer tarô, é só para ficar mais inteligível assim no sentido humano da energia. Mas a Atena, ela, né, essa energia, essa representação arquetípica, ela faz com que a pessoa se realize mais estudando, trabalhando, né? A pessoa que é uma pesquisadora, um pesquisador, mais do que se realizar enquanto mãe, enquanto pai, ou num relacionamento afetivo, ou num casamento. Não tem aquela pessoa, nossa, só vou ser feliz quando eu casar, nossa, só vou ser feliz quando eu tiver filhos, nossa, eu só vou ser feliz quando eu ganhar o mundo, Ártemis, né? Estiver lutando por uma causa. A Atena, ela é feliz profissionalmente, ela precisa estar realizada profissionalmente e assim, quando ela estiver estudando, se fechou no quarto, no escritório, está estudando, não interrompe mesmo, tá? Porque a pessoa vai entrar naquele mundo e vai se dedicar. Então isso é o que preenche. No período onde sai essa carta, de repente na posição 5, né, que é dos relacionamentos, a pessoa ela vai estar com a energia mais voltada talvez para essas coisas. Então às vezes não tem espaço para ter ninguém e às vezes tem alguém, mas que não é uma prioridade, tá? Naquele momento. Pode estar falando também, como eu falei da questão do controle, quando passei pela posição 4, que é a da casa, pode estar falando também de uma pessoa que está bem cri-cri ali no relacionamento, só apontando defeitos, né? E assim, consegue achar os defeitos mesmo, aquele famoso enfia o dedo na ferida e roda, né? Porque como tem essa visão bem minuciosa, geralmente a pessoa vai apontar alguma coisa que existe, mas de uma forma um pouco fria, sem tato, e aí fica meio chato também, né? Na casa 7, o que a gente pode ver, né? A justiça também é uma carta que ela fala de compromisso, tá? Então ela pode estar falando de casamento, de papel, se tiver o casamento, então eu tô numa relação e sai a carta da justiça, pode estar falando de oficializar. Então as pessoas moram juntos, mas assim como lá no Hierofante, no Papa, pode ser que queiram oficializar, ou tem um papel de união estável, ou vai ter um casamento mesmo, tem aquela questão de passar por algo legal, né? Vamos legalizar isso, tá? Aqui na casa 7 pode estar indicando que, olha, nesse período não vai aparecer ninguém, você está sozinho, não vai aparecer ninguém, ou vai aparecer alguém, que é alguém dedicado, que é sério, com todos esses atributos da carta da justiça, mas que pode ter uma dificuldade de expressar os sentimentos, né? Aquela pessoa que de repente vai parar para te conhecer bastante, você vai ter que dar muitas provas aí de amor, né, do quão você realmente está disposto a entrar numa relação, e talvez essa pessoa ela te teste bastante até se sentir segura de que pode
iniciar uma relação com você. Ou pode estar também ocupado com trabalho, ou com estudo, ou estudando para concurso, sem tanta disponibilidade ali para uma relação amorosa, tá? Então, tá, mas não tá tanto. Tá mais na razão, mas não tá tanto no coração, tá? A justiça na posição 8, então, assim como a carta do carro para as relações sexuais é uma carta ali de muito vigor, a justiça já é uma carta mais intelectual, tá? É uma carta mais celibatária, então não seria ali um período sexualmente tão bacana, né? Um período que meio estranho, né? Meio ali com muita asepsia, muito ali tudo né? Não tem aquela questão da energia vital, da vida, da espontaneidade, é tudo muito pensado, então aquilo, né, provavelmente não aconteça tanto, uma vida mais estéril sexual, tá? Não tá um terreno ali muito propício. Em relação ao relacionamento, se já existe, é uma carta que fala de estabilidade e fala de um compromisso forte mesmo, né? De pessoas que estão ali casadas e tá bem. Se vem a carta da justiça na 8 com duas outras que não estão muito legais, de repente né, não fica algo harmonioso, a gente pode ver que de repente é um casamento ou um relacionamento mais de aparência do que alguma coisa, um relacionamento que flui mesmo amoroso, né? Pode ser que já tenha ido, pode ser que nunca tenha sido, e aquilo precisa ser pensado se deve continuar ou não, porque aí aqui pode entrar dentro das questões legais também a questão do divórcio, tá? De uma separação. Então vai entrar o papel, mas para separar. Voltando para a casa 6, que é a posição de saúde e de estudos. Então, para saúde, para estudos, a gente já viu que é uma posição maravilhosa, concentração, inteligência, organização, tá? A pessoa ela vai montar ali, fazer um quadro de estudo, o que falta, o que ela já fez, vai fazer um checklist e vai conseguir manter bem dentro do prazo, minuciosamente. Isso aí tá maravilhoso, tá? Agora que para saúde, como a gente está falando dos signos de Virgem e de Libra, primeiro vindo para a história do nascimento da Atena, né? Mais uma vez a gente vai entrar a questão, encontrar a questão da enxaqueca, mas aí no caso a gente vê para as pessoas que são racionais demais, que de repente elas não estão muito ali no corpo e que elas estão pensando e tem uma dificuldade de simbolizar, de praticar alguma coisa artística, então chega uma hora que a cabeça pede socorro mesmo, né? E aí a enxaqueca, muita coisa ali, e então a pessoa pode ter uma tendência à enxaqueca, né? A dor de cabeça, tá? Dor de cabeça algo mais pontual, enxaqueca algo mais crônico mesmo. E aqui indo para os signos, na regência de Virgem, a gente vai encontrar o intestino. Olha que interessante. O que o intestino faz? O intestino, ele vai, né, grosso, delgado, ele vai discriminar o que vai ser aproveitado, o que vai ser eliminado. Então, até nisso, a capacidade da justiça de discriminação, né, do que fica, do que elimina. Então, assim, existe essa questão. Na regência de Libra, pega a questão dos rins, então o rim tem a ver com base, tem a ver com medo, né? Aquele momento de poder olhar, tem às vezes pedra nos rins, algo que calcificou, então dentro dessa frieza toda, né, algo endureceu, calcificou, a pedra nos rins. E a gente pode pensar também na parte inferior da coluna, assim, lombar, né, ou bem próximo ao cóccix mesmo, assim, de uma estrutura como base. Então, algo estrutural da coluna, mas que precisa se reestruturar ali na base, tá? Então, essas tendências a esses sintomas físicos, né, dentro do organismo, tá? Precisa dar uma atenção maior a isso. A carta da justiça, na posição 9 da espiritualidade. A justiça não tem muito a ver com a espiritualidade, né?
Então é uma pessoa que está mais ali ligada à ciência, às pesquisas, ao que é comprovado. Se a pessoa ela tem tem uma vida ligada a questões espirituais, né, algo mais místico, nesse momento, algo religioso, nesse momento ela vai estar bem desligada, se dedicando mais a outras questões de estudo, de trabalho, algum tema de interesse que ela está se aprofundando, tá mais por aí, tá? Agora, em relação à vida, a condução da vida, nesse momento, é aquela condução com elaboração, com aquela frieza necessária para a gente organizar a vida, tá? Ela vem falar disso e é um momento onde a gente tem que casar com a carta central, né? Com aquele link que a gente tem que fazer com as outras cartas, mas é um momento onde, se a pessoa tiver que enfrentar, né, ir para o campo de batalha para enfrentar alguma questão mais difícil ou algumas questões, é um momento onde ela vai estar com a cabeça boa, tá? E ela vai ter uma frieza necessária nesse momento para lidar com o que ela tem que lidar. Então, se num dado momento ela não tinha uma capacidade de lidar com isso, né, com aquilo que está sendo apresentado, nesse momento ela vai conseguir, tá? É uma carta que favorece também a questões, favorece assim, boas posições, né? A questões que estão na justiça, tá? A questões da ordem do direito, é bom para conciliações, é algo favorável. Quando sai nessa posição 9, se a pessoa tem alguma questão na justiça, isso é bem favorável. A carta da justiça na posição 10. Então, como eu falei, né? Uma carta que ela pode estar falando aí de alguma profissão ligada ao direito, né? Pode estar ligado à questão de papéis, né? Contador, uma pessoa, um administrador, uma pessoa que tem que organizar, uma secretária, questão de papéis mesmo, pode estar falando daí, ou ligada com alguma profissão da área de exatas, né? Uma engenharia, algo ali mais racional, tá? Dentro do trabalho, se a pessoa está trabalhando, fala de uma estabilidade, é uma carta para quem está prestando concurso, se sai na casa 10, se sai na casa 6, que é dos estudos, uma carta muito boa, pode estar falando da 6, de repente a pessoa está estudando e está indo bem na prova, pode ser que ela passe. A 10 já seria assumindo, tá? Tem alguma coisa que você assumiu, um cargo que você assumiu, poderia estar falando disso, né? Aqui pode estar falando também da pessoa no trabalho, sendo uma pessoa que tem uma visão boa, uma pessoa que em reunião ela sempre contribui, ela vê detalhes, ela pode montar estratégias de solução ali, ela pode montar uma boa equipe, ou pode falar também, né, de um chefe, sendo homem ou mulher, tá? De um chefe que tem, né, todo esse olhar imparcial, que valoriza quem é bom, que não mistura muito pessoal com profissional, alguém que mantenha também a distância, ou alguém também meio cri-cri, também alguém meio exigente ali, meio militar mesmo, né? Olha, tem que ser isso, tem esse prazo, que não tenha muita flexibilidade, tem que bater o ponto, isso é isso, 2 mais 2 são 4 e acabou, a gente não flexibiliza. Então isso pode ser tanto a pessoa quanto pode ter um chefe também nesse formato, isso seria o sentido negativo, e aí a gente tem que ter paciência mesmo, né? E ver o que a gente pode aprender com isso para seguir, tá? No negativo, exatamente isso, né, que eu estava falando e que eu já passei em alguns momentos daqui, um crivo, assim, muito acirrado, né, tem essa limpeza total, que isso, né, mostra denota um traço obsessivo ali, né, dentro de um transtorno mesmo, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, aí já chegando no lugar mais patológico, tem aquela questão dos rituais, né, então nada pode sair do controle, tem uma questão de ter que tomar banho, lavar a mão direto, a mão das pessoas, né, que tem toque, geralmente são até avermelhadas de tanto que lavam, então assim, precisa da higiene, a gente vai almoçar, chega num restaurante,
claro, passa um álcool gel, vai lavar as mãos, mas algo em excesso, isso não é bom. Então, o que está dentro de mim? O que está tão sujo ali dentro de mim, né? Ou então tem esse julgamento de alguma coisa que eu acho que está tão suja que no externo tem essa questão. Parece que eu vou ser contaminada por alguma coisa, então eu tenho que me proteger numa bolha. Né? A pessoa que não faz contato, que está distante mesmo, não no automático, distante do mundo, que o mundo é uma ameaça. Tá? Então, nisso, a pessoa ela tem que avaliar isso mesmo, e se não conseguir sozinha, tem que pedir ajuda para alguém para sair dessa, tá? E a justiça, como presente que o universo dá, ela traz muita coisa boa, né? Ela traz equilíbrio, organização, pontualidade, como que a gente precisa disso nesse corre-corre aí, né? De todos os dias da nossa época e da contemporaneidade, né? Ela fala disso, da capacidade de discriminar, o que é positivo, o que é negativo, o que é negativo nesse aspecto, mas nesse também é legal. Então, né, a Atena dizem que ela cria o primeiro julgamento ali, né? Então, tem alguém meio que está no nosso banco dos réus, mas quando a gente consegue absolver também, às vezes, aquilo sinceramente acontece, né? Vai embora. Então, a gente consegue limpar algumas coisas. Então, naquele encontro que houve na carta do carro, com a virilidade, com o desejo, né? Com a potência, aqui a gente já aprendeu a ser potente, já aprendeu a vencer batalhas, e agora a gente precisa acalmar e a gente precisa usar mais a cabeça, precisa organizar, tá? Então, esse é o ensinamento da Carta da Justiça, e a gente se encontra na próxima aula com Eremita.